prazer estar aqui participando com vocês. Eu espero, nessa minha participação, trazer algumas questões para dialogarmos a respeito tanto do contexto global, quanto do contexto também mais local, porque eu vou tentar focar um pouco das pesquisas que eu tenho desenvolvido na região onde eu atuo, lá no Rio de Janeiro. O título da minha fala aqui nessa mesa eu escolhi como Políticas Públicas para Educação, Regulações e Processos de Escape. E nessa fala eu pretendo destacar algumas ideias, como disse, relacionadas ao tema que a mesa propõe, políticas educacionais, e que estão sendo debatidas no interior dos grupos de pesquisa, lá no programa de pós-graduação Niterói, que eu participo, e também no Instituto de Educação de Angra dos Reis. Angra dos Reis é uma cidade que provavelmente todos conhecem, né, das novelas, né, aquela Angra dos Reis belíssima, mas eu gosto sempre de reiterar que existe uma outra Angra dos Reis que não consta nas novelas, que não aparece nos filmes, e é justamente essa com as quais nós temos convivido lá atualmente. Eu vou tentar trazer alguns recortes de pesquisas desenvolvidas no Grupo IMAT, que é um grupo de pesquisas em educação matemática que eu coordeno, e também do GPEC, que é um grupo de parceria, que eu estou em parceria com o Grupo IMAT, que é o Grupo de Pesquisas Curriculares, ambos da UF. Nós temos alguns projetos que ainda, por enquanto, estão recebendo benefícios da FAPERJ, não sabemos até quando, e também da CAPES. Para falarmos até quando, porque, assim como todos os outros estados, está cada vez mais complicado, está cada vez mais difícil, levarmos a nossa pesquisa adiante. E eu inicio destacando um acontecimento que ocorreu lá na região da Costa Verde, mais precisamente em Paraty, na semana passada, que tem muito a ver com a nossa fala aqui na mesa, com as pesquisas que nós temos desenvolvido, e que aconteceu durante a 15ª edição da Festa Literária de Paraty, a FLIP, no dia 29 de julho. Durante uma das mesas de debate, que tinha inclusive a participação do Lázaro Ramos, a professora aposentada Diva Guimarães pediu a palavra. Em cerca de 15 minutos ela apresentou uma doída história de vida. Provavelmente vários de vocês devem ter visto. Ontem eu estava verificando que já tinha mais de 300 mil compartilhamentos e cerca de 13 milhões de visualizações. Eu não tinha como trazer aqui para a apresentação, porque tem sempre problemas de tecnologia, se vai funcionar ou não vai. Então trouxe uma foto para ilustrar essa pessoa que se apresentou como neta de escravos, trabalhou duro, segundo ela, desde os 5 anos de idade. Ela relata uma série de dores provocadas pelo racismo, pela intolerância, e que encontrou na educação uma possibilidade de escape. Como ela mesma disse, em palavras dela, a educação permitiu que ela sobrevivesse. Aqui, esse é um recorte lá do Jornal do Paraná, Jornal Online, destacando a fala dela: sou sobrevivente pela educação. Então, como eu disse, esse vídeo viralizou nas redes sociais, e a fala emocionada dessa professora aposentada no evento, e em diversas outras entrevistas posteriores, destaca o fato de ainda vivermos em um país de extremos, e que devemos sempre lutar pela educação como forma de nós ampliarmos possibilidades de melhorar essa situação. Então, é justamente com essa intenção que nós temos desenvolvido pesquisas, e por isso que eu trouxe para conectar com um dos temas de estudo do nosso grupo de pesquisa, que se relacionam, aqui uma outra foto também da professora Diva Guimarães, que, como eu estava falando, de conectar com um dos temas de estudo do nosso grupo de pesquisa, que se relacionam à tendência de algumas políticas públicas de focalizar quase que exclusivamente a mensuração e comparação de resultados educacionais, sob a intenção de obter, entre aspas, o que eles chamam de aumento dos padrões. Sem preocupações a respeito de quais são esses padrões de fato. Aumento para quem? Que tipo de aumento? Quem seria beneficiado por esse aumento? De acordo com o BIES, com produção dele de 2013, os rankings são produzidos com o objetivo de fornecer informações acerca do desempenho relativo de unidades escolares, de redes de ensino e até mesmo sobre a atuação de alguns professores.
mas esses rankings combinam elementos de responsabilização, de culpabilização, né, de escolha de um argumento de obtermos justiça social que diz que todos devem ter acesso à educação de uma mesma qualidade, né? É interessante que esses rankings servem muitas vezes para identificar as ditas escolas mal-sucedidas e até mesmo os docentes mal-sucedidos que atuam nessas escolas. A ironia desses argumentos é que essa responsabilização é quase sempre limitada à escolha a partir do que Biesa chama de um cardápio fixo, lhe faltando dessa forma à escola uma dimensão democrática, ou seja, a possibilidade dessa escola e dos atores todos que atuam nela de escolher, né? Essa possibilidade de escolha geralmente vai ser limitada e a igualdade de oportunidades nem sempre vai se traduzir em igualdade de resultados. Isso por causa de alguns determinados fatores estruturais que estariam fora desse controle dessa escola, fora do controle desses atores que atuam nessa escola, okay? Como professores, como supervisores. Esse aumento da cultura da mensuração na educação tem exercido impactos profundos sobre políticas educacionais, não apenas no Brasil, sabemos, mas aqui, especialmente, os quais estamos tratando nessa mesa, nos seus diversos níveis, e até mesmo sobre as práticas locais nas escolas. O grande problema é que esse quadro nos leva a conjecturar que as decisões políticas estão sendo baseadas quase sempre em informações factuais, sem grandes interpretações, sem grandes análises, o que pode de fato essas informações estatísticas estarem representando. Biesa argumenta que há pouca discussão sobre o que se constitui uma boa educação. E, de acordo com o Ribeiro, né, em educação, as mudanças são sempre tidas como imprescindíveis, né? Então, tem que acontecer de uma forma muito rápida e isso acaba ocasionando pouco espaço para o diálogo. E ocasiona também o deslocamento da diferença para uma margem e provocando um viés colonizador sobre cada uma dessas mudanças que acontecem. Macedo, com uma produção de 2017, destaca, por exemplo, que o movimento de escola sem partido seria um registro que nós poderíamos exemplificar nessa direção. Seria um efeito de relações de poder que se sobressaem hoje em nossa sociedade, né, pela disputa do que se imagina ser um currículo ideal para todos. Bom, retornando a Biesa, no seu artigo de 2013, ele comenta que a finalidade da educação, que a princípio parece ser o senso comum, né, o que mais importa seria um progresso acadêmico, especialmente na língua, no nosso caso a língua portuguesa, e em matemática. Esse entendimento proveniente do senso comum, como ele diz, né, tem dado credibilidade a alguns estudos estatísticos, como o PISA. Aqui no Brasil nós temos a provinha do Brasil, no meu estado nós temos diversas provinhas como o SAERJ, SAERJinho, né, e tantos outros que servem de exemplos para isso. Mas esse distanciamento na discussão mais aprofundada dos objetivos e finalidades da educação serviriam, na verdade, para reproduzir desigualdade social por meio da própria educação. Aqueles que se beneficiam dessa conjuntura, em geral, não querem discutir tais pontos. E muitas vezes, também, aqueles que estão em situação de desvantagem tendem a apoiar essa situação, em uma expectativa quase sempre equivocada, é claro, de que, por fim, eles também adquirirão os mesmos benefícios que atualmente estão disponíveis para aqueles que estão em posições mais privilegiadas. Esse fenômeno tem sido denominado de ansiedade da classe média. As finalidades da educação deveriam estar sempre em debate. É o que nós defendemos, é o que diversos autores defendem, né? Envolvendo, claro, o currículo. Né? O que estaria cada vez mais distante seria o reconhecimento de que também importa o que os estudantes aprendem e para que aprendem, que tipo de cidadãos esses estudantes se tornarão e mais, que tipo de democracia esses cidadãos, esses estudantes, né, criarão no futuro. Né? E aí então a ideia de que essas finalidades devem estar sempre repensadas e, especialmente, não tomadas como prontas, não tomadas como dadas, não tomadas como universais.
focando em específico a educação matemática, né? E esse, em uma certa aproximação que nós consideramos com a questão matemática, analisa que, em vez de considerarmos apenas como um conjunto de conhecimentos e habilidades, passarmos a compreender uma prática social, inclusive como uma história própria e particular, uma presença social, poderemos desenvolver propostas em que a socialização dos estudantes ganharia um espaço central. Dessa forma, o compromisso da prática social de matematizar passaria a ser maior do que a simples aquisição de um corpo de conhecimentos ou habilidades. Em matemática, ou em qualquer área, né, se não atacarmos as perguntas quanto ao que constitui uma boa educação, corremos o risco de as estatísticas e os rankings tomarem essas decisões por nós. Mas, é claro que nós sabemos que não é tão simples. Macedo, por exemplo, em sua produção de 2009, argumenta destacando dificuldades nessa discussão, né, que envolveria a questão da qualidade na educação, que organizaria os discursos pedagógicos e justificaria a necessidade de reformas curriculares e a implementação, por exemplo, da BNCC, que nós acompanhamos na mesa anterior, nós vamos falar aqui também, vou destacar alguns pontos. Segundo essa autora, a noção de qualidade da educação é um significante vazio, que lutas hegemônicas tentam preencher. E nessas lutas, quase sempre, a ação dos sujeitos é relegada a um segundo plano, como foi falado aqui. A gente, pouquíssimas vezes, verifica que o professor é escutado, que o chão da escola, né, como comumente se fala, que o chão da escola ele vai, de fato, contribuir para isso. Professores, estudantes e comunidades são vistos, em geral, como meros destinatários de políticas centralizadas. Nesse próximo slide, eu vou apresentar de uma forma bem breve, porque já foi comentado de forma brilhante aqui na mesa anterior, né? Eu vou trazer uma política curricular, porque lógico que estamos aqui diante de discussão de uma mesa que também é sobre políticas educacionais, e eu não poderia deixar de destacar também a BNCC, e eu trago aqui, né, como um exemplo disso que Macedo nos apresenta, né? Macedo e tantos outros estudiosos da área de currículo, que a implementação atual da Base Nacional Comum Curricular, né, cuja análise do tempo, né, está disponível no próprio site do MEC, nos permite reconhecer certos encaminhamentos que geram pseudo-participações, mas que representam a busca por preencher o significante de qualidade na educação. Vejamos, em 1988 a gente tem a Constituição Federal, denominada de Constituição Cidadã, que indica a criação de uma base comum nacional, lá no seu artigo 210. Em 1996 nós temos a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, que é aprovada esse ano, e reforma a necessidade dessa base comum nacional. De 1997 a 2000, nós tivemos lá a criação, né, dos parâmetros curriculares nacionais, que são lançados e apresentam diversos aspectos fundamentais para cada disciplina, é claro, inclusive matemática. Em 2010, acontece a Conferência Nacional de Educação, onde é salientada a necessidade da Base Nacional Comum. Aqui a gente já verifica uma mudança nessa sigla, né, que a professora Maria Luísa até comentou, que faz muita diferença. Até então seria a Base Comum Nacional. A partir daqui a gente passa a ter a Base Nacional Comum. Então, essa conferência apresenta então, essa proposta como parte do PNE, do Plano Nacional de Educação. De 2010 a 2012, nós temos o lançamento, a gente acompanhou os lançamentos das novas diretrizes curriculares nacionais orientadas para o planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino. Essas resoluções variam para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. Em 2014, o Plano Nacional de Educação, com vigência de 10 anos, né, lança as 20 metas para melhorar
qualidade na educação, de novo, melhorar a qualidade da educação das escolas, dos sistemas de ensino, especialmente na educação básica, e a gente verifica que 4 delas tratam da base comum curricular. Aqui já aparece o BNCC. Bom, é claro que nós também temos outros. Fala-se muito da implementação, a urgência da implementação da BNCC, mas nós temos outros que ficaram apagados, como a meta 18, que comenta sobre a necessidade de nós implementarmos a valorização docente por meio do plano salarial e de carreira. Essa, por sinal, teria o mesmo prazo a ser posto em prática que a BNCC. Entretanto, essa pouco se fala. Em 2015, nós vamos acompanhar o primeiro seminário interinstitucional para a elaboração da BNCC, a Base Nacional Curricular, que reúne, então, os assessores, especialistas, e em outubro desse mesmo ano, tem início a consulta pública, que já foi comentada aqui também, para a construção da primeira versão da BNCC, a primeira, ou acho que essa aqui foi da primeira ou não foi da menos 1. Foi da primeira mesmo. Então, da consulta pública da primeira versão, que contou com o apoio da sociedade civil, segundo os organizadores, e também com diversas organizações, como também já foi falado, Itaú, Bradesco, Santander, Gerdau, Natura, Volkswagen, Fundação Vitor Civita, Fundação Roberto Marinho, Fundação Lehman e tantas outras. E segundo Macedo, numa produção dela de 2014, a partir desse momento, então, a gente verifica uma redução de currículo a mero objeto, a produto, a uma lista de conteúdos pré-dados, a uma obrigação, a o que ela chama de uma regulação, a um controle. E, segundo os organizadores, receberam 12 milhões de contribuições, como o professor Bigode falou, que são contribuições que nós podemos colocar em suspeição, claro. Em 2016, a gente verifica aqui em março, em 2016, em março, aparece a primeira versão do documento, que é finalizado, e em junho acontecem seminários com professores, gestores, especialistas. Esses seminários também são bastante complexos, a forma como esses professores foram escolhidos também é bastante complicada, e aparece então a segunda versão da BNCC. Em agosto, começa a ser redigida a terceira versão. Agora, mais recente, em 2017, o MEC entregou então essa nova versão ao Conselho Nacional de Educação, que, antes mesmo de ter sido aprovado e plenamente debatido, ele já está sendo posto em implementação. Isso é o caso, por exemplo, na cidade de Angra dos Reis, que pertence à região da Costa Verde, onde eu desenvolvo pesquisas, como eu disse, que vai me servir, inclusive, daqui a pouquinho, nos próximos slides, para mostrar para vocês o quanto que esse processo, mesmo antes de ser aprovado, já está sendo absorvido sem que, de fato, as discussões e os diálogos com os professores aconteçam. Nessa esteira de reformulações provenientes dessas regulações e também, é claro, de estatísticas e outros estudos que não receberam necessariamente análises aprofundadas. Ou seja, como analisa esse, os sistemas de educação muitas vezes têm gerado políticas públicas baseadas em dados que visam apenas processos de otimização e de aumento de padrões discutíveis de qualidade. O fenômeno que tem acontecido em Angra dos Reis e diversas outras cidades no estado do Rio, provavelmente em diversos outros estados, seria, entre outros, o fechamento de escolas com informação da necessidade de diminuição de custos, além, claro, como eu disse, da aplicação da nova BNCC. Isso tem ocorrido especificamente quando a gente vai focar a modalidade de educação de jovens e adultos, que a gente verifica que durante algum tempo ela teve que se adaptar e vem se adaptando ao processo que nós denominamos de processo de juvenilização da EJA, que significa que tem recebido estudantes cada vez mais jovens, a partir dos 15 anos de idade, e que têm sido convidados, esses convidados, podemos colocar entre aspas, a continuar seus estudos na EJA como forma de diminuir os índices de
distorção idade séria. A EJA agora passa por um outro processo que nós estamos chamando de nucleação. E em Angra dos Reis isso está sendo bastante forte, bastante evidente. Esse processo consiste na concentração de escola em determinado polo em uma localidade para atender os estudantes de diversas localidades. Nossas pesquisas na região da Costa Verde estão apontando que esse é um dos processos que dificultam a procura por vagas, porque a nucleação gera distanciamento da localidade onde esse aluno reside para a localidade onde são oferecidas as vagas. Além disso, a gente tem verificado também que um outro problema, além de todos os problemas de educação de jovens adultos tem passado, que em matemática a implementação de currículos simplificados e aligerados tem acontecido e contribui para ampliar enormemente esses problemas da EJA. Nós temos verificado que a matemática tem sido indicada como a área que exerce as maiores influências sobre os estudantes, sobre a sua permanência ou elevação da EJA, e que seria a modalidade em que os professores, de uma forma geral, se sentem menos preparados para atuar. Nós destacamos ainda a verificação da necessidade da quebra de antigos paradigmas que visavam uniformizar o processo de ensino e aprendizagem em desconsideração da rica aprendizagem presente nas salas de aula de matemática na EJA. A verificação de que as seleções de conteúdos curriculares e práticas curriculares não são neutras e sempre pressupõem a utilização de algum filtro, o que explicaria a ausência de alguns conhecimentos desenvolvidos no currículo e nas práticas e a avaliação hegemônica de outros. E prescrições prévias de currículos acabariam por desconsiderar as singularidades, as experiências de vida, os saberes anteriores e as conexões que cada estudante estabelece entre os conhecimentos. Sobre a perspectiva das especificidades da EJA, nós consideramos que não faria sentido pressupor um trajeto obrigatório e único para todos esses estudantes, em respeito aos seus diferentes processos e progressos de aprendizagem. E a gente verifica que muitas das estatísticas que estão servindo de base para a implementação de políticas educacionais na EJA, tanto em Angra dos Reis quanto em outras diversas localidades, utilizam, por exemplo, o Censo Escolar Brasileiro do INEP, que eu apresento aqui, de 2013, que nos apresenta uma queda na quantidade de matrículas efetuadas desde 2007 até 2013. Em vermelho ali nós temos o ensino fundamental, em verde o ensino médio, e a gente verifica que em Angra dos Reis há também uma queda. Segundo a Secretaria de Educação, cerca de mais de 1.500 alunos se matricularam nessa modalidade na EJA no segundo semestre de 2016, ocupando as cadeiras das 12 escolas da rede municipal que oferecem EJA. Eram apenas 12 escolas. A perspectiva para 2018 é que seja apenas uma escola oferecendo a EJA presencial, com base em estatísticas como essa. Outras perspectivas que eu trago também, pensando nesse contexto micro, nesse contexto local. A retirada das diversas unidades municipais de ensino, com o argumento da Secretaria de contenção de despesas e diminuição da procura por vagas, e um dos exemplos que eu trago seria da única escola da região da Ilha Grande, famosíssima pelas praias paradisíacas e tal, que até 2017 essa única escola tinha 30 vagas, vai ser fechada a modalidade EJA para 2018. E, em paralelo, o aumento na implementação da EJA semipresencial. Bom, de acordo com o censo de 2010, lá do Rio de Janeiro, a gente verifica que... De acordo com o censo de 2010, a gente verifica que no estado nós tínhamos 540 mil pessoas acima de 15 anos que não eram alfabetizadas, 4.500.000 pessoas acima de 15 anos que não tinham ensino fundamental e 2.200.000 pessoas acima de 18 anos que não tinham ensino médio. A gente pergunta, bom, estão diminuindo a procura. O que é causa, o que é feito?
Isso nos remete ao antigo comercial do biscoito, se não me engano, Toshines, né? É mais fresco porque vende mais porque está sempre fresquinho e tal. Nós não temos a resposta de o que é causa, o que é feito. Menos matrículas, porque é menos ofertas, o quanto que uma está influenciando a outra. Nós ainda precisamos compreender, precisamos pesquisar, precisamos dialogar mais sobre isso. Né? Precisamos compreender o quanto que essas políticas educacionais têm influenciado nessa diminuição. Mas o fato é que nós ainda precisamos discutir, precisamos compreender, e ainda há um grande contingente de brasileiros que necessitam dessa modalidade e de todas as outras, é claro. E caminhando para finalizar, né, destaco que eu quis trazer na minha fala problematizações para dialogarmos a respeito de políticas educacionais, destacando a necessidade de reconectarmos com a questão das finalidades da educação. Nós vivemos uma era em que diversas dessas políticas são geradas e implementadas pela mensuração e comparação de resultados educacionais. O grande perigo nesse caso, como destaque esse, é que acabamos, tanto em matemática como em diversas outras áreas, nós acabamos por valorizar o que é medido, em vez de envolvermos com a mensuração do que nós de fato valorizamos em educação. E dessa maneira a gente acaba por diminuir cada vez mais a chance de termos pessoas como a professora Diva Guimarães, que eu apresentei no início da minha fala, que encontrou na educação a sua maneira de, como ela disse, se libertar, a sua forma de escape de um negro futuro que parecia estar previamente traçado. Cada vez menos pessoas como ela nós vamos verificar que poderão de fato estar nos bancos escolares. E eu proponho que a gente continue a dialogar, proponho que a gente continue, enquanto educadores, a buscar formas de escape a essas forças que causam distanciamento, que nos causam, que foi dito aqui, como ressaca, que a gente tenha cada vez mais espaços como esse que nós estamos aqui, temos o privilégio de participar. E eu diria que é alguma coisa que nós, como educadores, temos que acreditar sempre. É possível modificar. Muito obrigado pela atenção.